Todo mundo em Chicago era simplesmente obcecado pelos donuts dele, mas ninguém sabia exatamente o porquê. No fim dos anos 1970, havia um homem na cidade conhecido apenas como Sr. Sprinkles. Ele era dono de uma minúscula loja de donuts na esquina da Ashland Avenue. Mesmo sendo tão pequena, aquela lojinha vendia mais do que qualquer outra padaria da cidade. E não era porque os donuts eram apenas bons. Eles eram irresistíveis. As pessoas começavam a formar fila antes mesmo do sol nascer. Alguns chegavam a faltar no trabalho só para garantir uma caixa. Todo mundo queria descobrir qual era o segredo. Quando alguém perguntava, o Sr. Sprinkles apenas dava uma risada e dizia: "O segredo está na cobertura." Mas com o tempo, começaram a surgir rumores. Os clientes não estavam apenas gostando dos donuts. Eles estavam viciados. Alguns compravam 5, 6 vezes por dia. Outros eram flagrados rondando o beco atrás da loja, desesperados por qualquer sobra. Até que, certa noite, um jornalista chamado Cliff Bannon decidiu investigar. Ele se escondeu do outro lado da rua com uma câmera. Por volta das 2h45 da madrugada, muito depois do horário de fechamento, ele viu o Sr. Sprinkles empurrando um carrinho em direção ao porão da loja. Movido pela curiosidade, Cliff deu a volta pelos fundos e o seguiu. O que ele encontrou lá embaixo era perturbador. Debaixo da loja existia uma enorme cozinha subterrânea, cheia de grandes tambores de aço. O cheiro doce de açúcar estava misturado com algo podre, algo errado. Cliff levantou a tampa de um dos tambores. Dentro havia um xarope rosa espesso, borbulhando como se estivesse vivo. Antes que ele pudesse reagir, o Sr. Sprinkles apareceu parado na porta, sorrindo. "Você queria saber qual é o meu segredo?" ele sussurrou. "Depois que você prova a cobertura, ela nunca mais deixa você ir." Comenta para a parte 2. Em Chicago, era simplesmente obcecado pelos donuts dele, mas ninguém sabia exatamente o porquê. No fim dos anos 1970, havia um homem na cidade conhecido apenas como Sr. Sprinkles. Ele era dono de uma minúscula loja de donuts na esquina da Ashland Avenue. Mesmo sendo tão pequena, aquela lojinha vendia mais do que qualquer outra padaria da cidade. E não era porque os donuts eram apenas bons. Eles eram irresistíveis. As pessoas começavam a formar fila antes mesmo do sol nascer. Alguns chegavam a faltar no trabalho só para garantir uma caixa. Todo mundo queria descobrir qual era o segredo. Quando alguém perguntava, o Sr. Sprinkles apenas dava uma risada e dizia: "O segredo está na cobertura." Mas com o tempo, começaram a surgir rumores. Os clientes não estavam apenas gostando dos donuts. Eles estavam viciados. Alguns compravam 5, 6 vezes por dia. Outros eram flagrados rondando o beco atrás da loja, desesperados por qualquer sobra.